Olá pessoal da TV Estado Play, estamos aqui novamente para trazer um conteúdo que tem a ver com o seu dia a dia, com o seu cotidiano e também com a sua vida em seu bairro ou em sua cidade. Estamos recebendo aqui a visita da Raquel Magrini, que é pré-candidata à presidência do Conselho de Ordem, é isso? Prazer recebê-la aqui na TV Estado Play. O prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. Sempre vocês trazem esse conteúdo preocupado não só com os advogados, mas também com a sociedade. Então, é uma alegria estar aqui batendo esse papo com você. Que bom. Participa também a Etienne Chagas, que é atual conselheiro de ordem da OAB Mato Grosso do Sul. Etienne, prazer recebê-la. Boa tarde, o prazer é todo meu. Estar aqui junto, especialmente com a Raquel Magrini, nossa pré-candidata à presidência da OAB do Mato Grosso do Sul. É uma honra para mim, estou à disposição, muito obrigada, é uma satisfação participar. O prazer é nosso, elas fazem parte da chapa que vai ser formada, chamada Uma Nova Ordem. Vamos então aqui ao questionamento. Qual é a motivação para se lançar candidata à presidência de ordem? A necessidade da mudança. Depois de conversar com inúmeros advogados, eles manifestaram, expressaram a necessidade da mudança. Eu sempre já fiz parte da diretoria da OAB, eu já fui secretária-geral, já fui diretora da Escola Superior da Advocacia e conversando com esses advogados, então, me sentindo preparada para trazer essa mudança, eu coloquei o meu nome à disposição. E os advogados, porque ninguém é candidato de si mesmo, e os candidatos, os colegas, então, nós fizemos uma união da oposição com parte da situação, como é o caso da conselheira que me acompanha, a doutora Etienne, para que a gente promovesse essa mudança na OAB-MS. E como é que está sendo levado essa decisão de vocês na disputa pela presidência? Bom, a decisão foi coletiva. E vejo que a consolidação da pré-candidatura foi ganhando muita força. Porque o que é essa mudança que nós falamos? O que é essa nova ordem? É a necessidade que o advogado tem manifestado de se sentir incluído na OAB. A pandemia trouxe um problema que já vinha se arrastando, que é esse distanciamento da classe com os advogados. Então, nós acreditamos que essa mudança é promovida através da inclusão dos advogados, atendendo às necessidades deles do dia a dia, mudando, aliás, nada mais democrático do que a alternância de poder, a oxigenação da ordem, não é mesmo? Então, esta mudança, essa necessidade é de trazer novas ideias, trazer uma nova maneira de gerir, resolvendo os problemas do dia a dia do advogado, olhando essas dificuldades que a gente tem passado. A senhora acha que a pandemia dificultou ainda mais essa relação? Sem dúvida, dificultou as relações do modo geral, mas ainda os advogados que não se sentiam incluídos. O que eu observo é que a OAB ficou de espectadora, vendo toda a transformação acontecer e não participou dessas decisões ou dessa modernização que aconteceu no sentido geral. Eu falo modernização porque o nosso sistema, por exemplo, não é ligado, o ESAGE, o sistema dos advogados, não é ligado ao Tribunal de Justiça. Então, por vezes, nós não temos acesso aos autos judiciais. Isso é só um exemplo entre vários. Então, a OAB ficou inerte neste momento e a tecnologia, a transformação, esse novo modelo de judiciário e das outras instituições aconteceram e a OAB não participou. Como é que a senhora avalia a atual gestão da OAB? Bom, eu, quando coloquei meu nome à disposição, já fiz oposição à atual gestão, fui candidata na vez passada, o outro candidato era o Dr. Júlio, nós nos unimos. Eu vejo que a atual gestão já deu a contribuição dela, eles estão lá há quase uma década, não é mesmo? Bem por isso que muitos membros da atual gestão estão agora me apoiando, como eu dei o exemplo da doutora Etienne, como da própria doutora Eclair, que é da diretoria e vem me acompanhar nesse nosso projeto. O doutor Wander Medeiros, que é hoje conselheiro federal, também está me acompanhando nesse projeto. E mais outra dezena de conselheiros, titulares e suplentes, membros de comissão. Porque a atual gestão deu a contribuição dela e eu respeito a maneira que eles colocaram, mas eu não concordo. Agora é minha vez de dar as minhas impressões, trazer as minhas ideias e gerir a maneira que eu acredito que seja correta, promovendo essa mudança que nós acabamos de comentar. Como é que será montada a composição
da chapa? Já que praticamente todas os candidatos e as candidatas estão fazendo ainda, né, essa conversa para formar aí a chapa, como a senhora falou, da Etienne, que está fazendo parte já. Sim, sim. Essa chapa tem sido promovida a muitas mãos, com muita união. Veja, são vários grupos, a gente tem aí... vou até pedir para que a Etienne faça um pouco, porque ontem nós tivemos um evento conversando com essas presidentes do interior. Nós temos promovida com a participação de todos. Então, não é uma decisão minha, é uma decisão coletiva. Então, cada vez que a gente tem um nome, a gente submete aos outros colegas para ver o que eles pensam dentro desse grupo político, político de ordem, claro. Dentro desse grupo, para dizer o que eles pensam a respeito dos nomes, qual que é a aceitação, mas tem sido muito tranquilo, tem sido leve, porque cada colega quer contribuir à sua maneira. Então tem sido, você não acha, Etienne, que a chapa tem sido formada de uma maneira tranquila? Sim, com certeza, né, Raquel? A gente percebe que há uma união, né, da advocacia, no sentido de que a alternância de poder, como você bem colocou, né, ela tem que acontecer e não teria momento mais oportuno para que isso acontecesse. Então, quando nós nos dedicamos a conversar, né, como você disse, todos os grupos estão interagindo nas decisões, nas pessoas que vão participar da chapa, e a gente percebe que quando nós vamos convidar as pessoas para estar conosco, né, há uma tranquilidade das pessoas em quererem realmente estar conosco, né, com esse objetivo dessa mudança, desse trabalho. É algo que é interessante, eu sempre falo esse chavão, que é uma frase muito usada, né, eu digo assim, que os novos, né, estão sempre com sangue nos olhos e faca nos dentes para fazer algo melhor, né? Então essa força, essa vontade que acontece quando há uma mudança, ela é assim, imprescindível para que a classe, né, a advocacia venha a ser fortalecida, valorizada, né, e que venha a ter o crédito devido. Então a gente precisa dessa mudança nesse momento, por isso nos unimos, inclusive nós que ainda alguns dos que estão na situação, com a oposição que a Raquel Magrini representa. Então, a senhora que parece que é de Nova Andradina, né? A senhora foi presidente de lá, e deve conhecer essa necessidade desse distanciamento provocado pela pandemia, que trouxe uma espécie de isolamento, não digital, mas isolamento pessoal, até mesmo de conversar, de debater as ideias, né? Sim, com os colegas, né? Que ficou uma coisa muito distante. Como é que você está vendo essa congregação, a participação do interior na composição dessas chapas? Como é que a senhora vê? Sim, então essa é uma postura, né, adotada pela Raquel e por todos do grupo que estão com ela, né, no sentido de que o interior ele precisa estar integrado com a capital. Então, como o senhor disse, a questão tecnológica, né, virtual, aproximou bastante, a questão da pandemia veio fortalecer, né, essa outra situação, mas independentemente da questão da pandemia, né, a chapa da Raquel Magrini, ela é composta por várias pessoas, né, do interior do estado, inclusive o Dr. Wander Medeiros, como ela bem mencionou, é de Dourados, né, o presidente de Dourados também, Dr. Alexandre Mantovani, está conosco, né, eu de Nova Andradina, temos outros colegas de Nova Andradina que também estão com a Raquel Magrini. Então, assim, a chapa dela é muito ampla e atinge e faz essa interação do interior com a capital. Então, acredito num trabalho muito eficaz, no mesmo padrão para a advocacia, tanto quanto na capital, que vai também estar atingindo um pouco melhor ao nosso interior. Sabe o que eu queria anotar? Eu sou douradense. Sério? Que sou bom. Do interior. É forte a advocacia ali em Dourados. Meu pai foi presidente da subseção de Dourados e minha mãe foi promotora de justiça lá. Então, eu costumo contar que eu cresci dentro do fórum lá em Dourados. Então, essa vivência, essa paixão pelo mundo jurídico veio desde muito pequena. Mas eu gosto também de contar do coletivo. Esse sentimento coletivo é sempre uma coisa que teve muito forte em mim. Tanto que eu participo de tudo quanto é grupo que você possa imaginar. Porque eu acredito que quando pensamos coletivamente, todo mundo cresce. Então, o interior estará representado através dos colegas que colocaram o seu nome à disposição, que indicaram outros colegas que também querem somar, convidaram para participar, debatemos tudo isso. E o André Xavier, que será o meu vice após o registro da chapa, por enquanto ainda pré-candidato comigo, é de Corumbá.
Então, a chapa está representada por colegas que hoje residem na capital, meu caso, o caso de André e de outros tantos, mas que tem essa proximidade com o interior. Que bom. Parabéns. Muito obrigada. Como é que as senhoras pretendem encaminhar essa eleição de ordem? Vai ser focada no debate entre os candidatos ou na exposição de ideias? Acho que as duas coisas são válidas, né? Eu tenho que expor o que eu penso para essa nova gestão, o que eu acredito que eu tenho que fazer para promover a mudança, que é a bandeira que estamos levando, mas também tenho que debater entre nós e com os outros pré-candidatos. Toda crítica, ela é construtiva. Todo debate faz com que nós possamos somar ideias. Então, eu acredito que a pré-campanha, a campanha será feita dessa forma, com ideias, com propostas, com debates, com críticas, assim todo mundo sai ganhando. Outro questionamento é, o que é que vocês pretendem fazer, as senhoras pretendem fazer, para facilitar a rotina do advogado sul-mato-grossense? Essa é uma preocupação muito grande para a gestão do ano que vem. Eu tenho viajado todo o estado e os advogados têm narrado a dificuldade do dia a dia, que o advogado está desassistido. Nós não conseguimos acesso às outras instituições. Nós não conseguimos, muitas vezes, acesso aos processos digitais. E que eu vejo que é uma prerrogativa do advogado. No passado, a prerrogativa era os autos físicos. Agora, que nós não temos são os autos virtuais. E a gente não consegue esse acesso. Então, essa dificuldade de entrar em presídio, de acesso aos servidores públicos, aos magistrados, os honorários que têm sido minorados injustificadamente, tudo isso é uma dificuldade do dia a dia. Então, logo no primeiro mês, nós vamos formar uma comissão específica para cuidar dos problemas do dia a dia. O que o jovem advogado pode esperar caso a chapa da senhora seja eleita, seja escolhida? Bom, antes de mais nada, né, Tiene, eu acho que eles podem se sentir incluídos, porque hoje em dia eles se sentem excluídos. O novo advogado pode ter a certeza de que ele vai receber a sua carteira e vai ter um curso para prepará-lo para o dia a dia, porque a universidade, ela prepara para o exame de ordem. E esse limbo, esse elo, ele fica dificulta muito a vida do advogado. Então, nós temos a ideia de aproximar esse advogado, trazendo ele para a ordem, assistindo às suas necessidades, cuidando, então, dos benefícios, porque dá tranquilamente, por exemplo, para que a gente corte os gastos que são feitos hoje com imprensa em geral, e eu não consigo ter acesso a esses gastos para te dizer exatos quais são, a OAB não dá essa transparência, ao ABMS, mas cortar esses gastos e direcionar para a instrução dos novos advogados. Nós temos que ter esse olhar, porque principalmente após a pandemia, o mercado ficou muito comprometido, muitas coisas se transformaram, advogados que são contratados de outros estados e o mercado diminuiu muito, porque acabou a correspondência, então não tem mais aquela diligência que era feita, as audiências virtuais são feitas lá pelos escritórios em São Paulo, então não contrata mais esse advogado que iniciava. Então nós precisamos olhar para esses novos mercados, precisamos orientar esses advogados para eles saberem como é que eles vão dar início à sua profissão. Outro questionamento aqui considera importante a participação da mulher nos pleitos, nos debates e eventos de ordem? Sem dúvida. Bom, eu fui secretária-geral da OAB, fui diretora da Escola Superior da Advocacia aqui do Mato Grosso do Sul e presidi por 2 vezes a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Estou agora no meu 2º mandato. O que eu vejo? Para mim isso é muito natural, porque é um ambiente que eu já ocupo e já exerço. Essa união das lideranças femininas demonstra e representa a importância que nós damos para o tema. Por exemplo, ontem na nossa reunião, a doutora Etienne foi presidente da subseção de Nova Andradina. E hoje ela é conselheira. Ontem nós estivemos com 8 presidentes ou ex-presidentes da OAB, da subseção, e a doutora Helenice Carilli, que foi a única mulher que presidiu a OABMS. Então, esse sentimento que a gente divide sobre o que é liderança feminina, o que de fato a gente pretende com isso, que às vezes eu acho que ela fica mal compreendida. As oportunidades estão aí e as vagas estão aí. Então, nós estamos ocupando o espaço, mas trazendo esse olhar mais amplo. Nada mais democrático do que uma visão completa
com os 2 olhos, eu costumo dizer. E é isso que a gente quer. Então, é isso, essa ocupação dos espaços, eu venho defendendo já há algum tempo, através da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, e agora é só mais um passo nessa efetivação, que aconteceu já, como eu te disse, com a doutora Helenice, que me apoiou. Agora, eu queria que você contasse um pouco, inclusive, da reunião de ontem, com as presidentes das subseções. Apenas, só registrando aqui, apenas 2 presidentes do interior não me apoiam atualmente. O resto eu tenho o apoio de todas as presidentes das subseções aqui do Mato Grosso do Sul. Sim, então, nossa reunião foi muito produtiva, porque eu vejo assim, estavam lá, né, como a Raquel bem disse, todas as nossas colegas atuais presidentes, com exceção exclusivamente dessas 2, e algumas ex-presidentes também, como eu, que sou uma ex-presidente. Mas, assim, algo que eu sempre vejo, né, e na reunião ontem isso ficou bem claro, assim, né, para reforçar esse meu pensamento, é que a mulher, ela tem uma sensibilidade quanto às questões, né, de atenção, né, com minúcias que talvez passa desapercebido por alguns, né? Não estou dizendo que é exclusivamente da mulher, eu conheço alguns homens que têm essa percepção também, mas assim, na fala, né, de todas as colegas, manifestando ali o apoio, né, e o porquê realmente estão apoiando aí a pré-candidatura da Raquel Magrini, a gente pode ver que existe essa junção muito importante, ao meu ver, que é a emoção com a razão, né? Então, o porquê e o sentimento. Então, eu vi assim, na fala de cada uma delas, esse desejo dessa mudança, essa confiança, porque a doutora Raquel Magrini, como ela já bem colocou, ela já foi, né, da nossa diretoria, né, da seccional do Mato Grosso do Sul, e o trabalho dela foi relevante durante todas as gestões que ela participou, e a gente tem uma confiança que nós, além de termos uma mulher, nós temos uma mulher de valor, né, de credibilidade, de moralidade, e que vai realmente poder construir uma história diferente à frente da OAB-MS. E trazer de volta, né? Porque a senhora lembrou, Helenice Carrilho, eu lembro dela quando foi presidente de ordem. Fiz várias entrevistas com ela, né? E depois dela nunca mais tivemos nenhuma. 42 anos, né, Raquel? 42 Olha, você anos. tinha 42 de OAB anos. Mato Grosso do Sul, só tivemos uma mulher. Uma Agora mulher. a segunda. Exato. E depois dela, eu fui a única que fui candidata na gestão passada. Até então, Sim. nós não tivemos nem candidatas. E o que eu vejo também, que é bem importante, que não é só espaço que a gente quer. O espaço, eu fui candidata da outra vez. Essa necessidade do dia a dia, que às vezes passa invisível no olhar de quem não vive aquela realidade. Eu, por exemplo, fui mãe, tenho uma filha e um filho que são pequenos e tive muita dificuldade para continuar trabalhando, para exercer minha profissão. Então, eu acredito que as advogadas se sentem representadas quando alguém vive a mesma realidade que elas e sabe o que elas estão passando. Então, eu acho que essa é a importância de nós ocuparmos esses espaços. Porque, na verdade, independente de ser advogada, é mãe. E mãe, e está inerente à mãe todas as obrigações que a sociedade lhe impõe. Que não tem, ninguém vai ocupar esse papel, que é de amamentar, cuidar, né? Educar todos, parece que a culpa é só da mulher, a culpa é sua, você vai resolver isso. Posso te contar então só uma historinha de ontem? Ontem eu acordei muito de madrugada, porque eu tinha que terminar as coisas, porque o meu escritório, eu sou a sócia do meu escritório, então eu tenho que gerir tudo aquilo ali. Então eu acordei de madrugada, vi as coisas do escritório, os prazos que tinha, coloquei mensagem, mandei, viajei. Passei o dia inteiro viajando. Voltei porque queria estar aqui no horário que eles sairiam da escola. A hora que eu peguei na escola, a reclamação de um abraço, outro, eu tinha que estudar para a prova, porque eles estão em semana de prova. Então, eu acompanhei as provas e depois tinha reunião com os advogados, as advogadas que vieram do interior. E administrar isso, às vezes, não é nada fácil. E só quando a gente sabe, a gente começa a ter empatia por as outras mulheres que passaram por essa situação. Então, essas dificuldades, e isso não, que eu queria muito destacar, isso não menospreza a nossa representatividade. Sim. Ou o espaço que a gente deve ocupar no mercado de trabalho. A gente consegue gerir o tempo, a gente consegue resolver, e é sim muito democrático e muito justo que a gente possa ocupar os espaços. Então não é porque eu sou mãe que eu tenho que correr, que eu vou deixar o meu escritório, que eu não posso presidir a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu posso sim, porque eu tenho, com certeza, eu me preparei muito tempo para ser presidente da OAB, sei que tenho condições, e mais do que isso, sei que todos os advogados vão contribuir comigo nessa gestão. Então, por isso que eu sei que, se Deus quiser, ano que vem vai ser uma gestão muito bacana. Opa, se Deus quiser.
Como é que vocês veem aí o fato ideológico demonstrado pela OAB Nacional, que ela partidarizou, né, algumas ações, que é visível isso, né, isso tem causado um desconforto e críticas ao atual presidente nacional de ordem, acho que é Tico Santa Cruz. Felipe Santa Cruz. Tico é o cantor. Muito importante a sua pergunta, e eu quero esclarecer isso. É absurda a conduta que traz essa ideologia para a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu costumo dizer que hoje a OAB vive uma crise de representatividade. Nós nos sentimos representados quando tem essa questão ideológica. E a OAB, ela não pode ser de esquerda, ela não pode ser de direita, ela tem que ser da instituição. O partido da OAB é a advocacia. É assim que a gente tem que lembrar da nossa instituição. O presidente nacional não nos representa com essa condição ideológica que ele colocou. E digo mais, eu não tenho absolutamente nenhum vínculo com o presidente nacional Felipe Santa Cruz. Eu nem o conheço. E vejo que quem sempre teve proximidade, hoje nós temos aqui um diretor do Conselho Federal que participa da diretoria do Dr. Felipe Santa Cruz. O conselheiro federal, que é pré-candidato, foi nomeado como vice-presidente da ESA Nacional pelo presidente da OAB. E o próprio presidente daqui foi quem deu a carta com a anuência para que ele se tornasse presidente. Então, eu sempre recebi isso, mas escuta, você apoia o Felipe Santa Cruz? Eu não tenho nenhum contato com ele, quem tem contato com ele é a atual gestão, então não pode agora, que a gente não se sente representado por ele, querer jogar o apoio ou o vínculo para mim, obviamente. E como manifestar essa insatisfação enquanto advogado, já que há um descontentamento, né? Através do nosso Conselho Federal. Tanto que nós já escolhemos o nosso Conselho Federal e o primeiro compromisso que todos eles tiveram que assumir comigo, lutar, brigar pelas eleições diretas na OAB. A partir do momento que nós todos possamos escolher o presidente nacional, eu tenho certeza que a gente conseguirá escolher um advogado que não tenha nenhum lado, nem partido e nenhuma manifestação ideológica. Então, o compromisso assumido é eleições diretas para o Conselho Federal. Então, isso é a minha próxima pergunta sobre há muita crítica nesse sistema de escolha usado hoje pela ordem. A senhora é totalmente contra? Totalmente contra, totalmente. Já passou da hora da gente ter eleições diretas. E digo além, essa é uma crítica que eu já fiz na eleição passada. Nós temos aí a atual gestão que já está há 6 anos. E a gente não fez, a gente enquanto classe, não fizemos nada para trazer eleições diretas. Está na hora da mudança. Está na hora de nós escolhermos os advogados que realmente vão buscar essas eleições diretas. Isso realmente já incomoda a advocacia há algum tempo. O que eu vejo é que os conselheiros federais que acabam estando lá, na tentativa de ficar no poder, acabam então anuindo. Nós não compactuamos com isso. A OAB tem que exigir, a OAB toda a classe, exigir eleições diretas. A senhora acha que é unânime esse desejo? Sim, só não é unânime do que os que estão lá, né? Que não estão sendo escolhidos pela eleição direta. Mas todo o restante da classe deseja, sim, eleições diretas para a OAB. Inclusive do interior, né? A gente acompanha, né, já há algum tempo, assim, o interior, ele sempre se manifesta muito quanto a isso, no intuito de que nós precisamos, né, já passou do momento, como a Raquel disse, das eleições diretas serem uma realidade dentro da nossa instituição. Então, é uma luta que abrange a maioria da advocacia, com certeza. E como é que é feita a escolha para que o cidadão entenda, para que o telespectador entenda, como é que é feita a escolha de alguém que represente a ordem no interior? No interior, a eleição como aqui. Uhum. Então, no interior, dependendo da subseção, nós temos uma diretoria e, dependendo, tem um conselho e diretoria. Né? Então, no mesmo dia que são eleitos os presidentes do interior, a Etienne, que foi presidente, pode explicar até melhor do que eu. Sim, então, na realidade, a eleição acontece no mesmo dia, né? E aí, as subseções que são compostas com um número maior que 100 advogados, né? Elas são compostas por uma diretoria de 5 componentes e mais os conselheiros e conselheiros suplentes. Então, a composição mínima para uma
diretoria do interior acima de 100 advogados é composta por 23 advogados. Então, esses 23 advogados, eles são também por eleição direta, só que conjuntamente uma só chapa eleita no mesmo dia em que há a votação para seccional, que também elege a presidente com a composição de todos os membros da sua diretoria na mesma data. Outra questão que vocês vão enfrentar é sobre a judicialização para o exame de ordem. Tem alguns segmentos que é contra, né? Se discute muito essa questão do exame para os bacharelados que saem da faculdade, que quer, né, exercer atividade, tem que passar pelo exame de ordem. A senhora defende que ele tem que ser mantido? É imprescindível, no meu ponto de vista. É imprescindível o exame de ordem. Nós temos hoje aí, inclusive, as comissões do ensino jurídico, no meu sentir, têm que ser até mais atuantes, acompanhando de fato como tem sido o ensino jurídico por todo o Brasil. Nessa era digital, então, mais ainda, porque antes nós tínhamos os ensinos práticos, os estágios, que agora, com a completa virtualização das aulas, isso não tem acontecido. Então, a comissão de ensino jurídico tem que acompanhar de perto. E o exame de ordem ele é imprescindível porque ele consegue selecionar, ele consegue colocar um filtro nos advogados, né, ou nos bacharéis que irão se tornar advogados. Então, essas propostas de lei que tentam tirar o exame de ordem, para mim, elas não podem prevalecer sob nenhuma perspectiva. Precariza a atividade. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Como é que as senhoras veem a quantidade de advogados que entram nas faculdades no intuito de se formar para concorrer a concurso de delegado e polícia e não ter essa vocação, né, ou esse talento para o direito? Eu entrevistei, acho que é Nelson o nome dele, que tem um escritório aqui fantástico, é um advogado famoso, esqueci o sobrenome dele. Ele veio aqui, foi homenageado pela Câmara de Vereadores, ele é um apaixonado pelo direito. Ele tem um conglomerado de assistência jurídica, de cobrança com bancos até aqui fora do Brasil, muito famoso ele. E o que me deixou muito espantado foi a paixão que ele tem pela atividade do direito, pela primazia que aquela atividade traz para ele. Não como dinheiro, como o poderio que ele conseguiu fazer, mas a paixão que ele tem por esse. A senhora acha que está faltando isso para as pessoas? Vou fazer direito. Mas por que você vai fazer direito? A senhora comentou que veio de uma família já, sim, né, que já está ligada a esse processo, a essa atividade. Sim, não, ainda casei com advogado, hein? Você vê que a família ali é toda jurídica mesmo. Na verdade, isso não digo só para o curso de Direito, eu digo para o curso em geral. A gente tem que ser movido pela vocação. Porque quando você tem paixão naquela atividade que você desenvolve, não é trabalho, não é mesmo? Pelo menos, eu amo advogar. Eu amo desenvolver o meu trabalho, auxiliar o próximo aí na solução dos seus conflitos. Mas o curso de Direito, ele prepara não só advogados, ele prepara também esses outros servidores de outras tantas carreiras. Então, se o cidadão, o aluno, ele faz esse curso para que ele consiga passar num concurso público, isso é muito válido, seguindo a vocação dele. A gente sabe que muita gente faz procurando ter estabilidade, mas outro ponto que eu quero trazer para o ABMS no ano que vem é que este colega que vá para as outras instituições prestar o concurso público tem um vínculo com a OAB. Por isso que eu acho que a OAB deve se inserir novamente dentro das universidades, porque esses servidores, sejam delegados, juízes, promotores de justiça, eles sempre vão ter o vínculo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu acredito que a OAB tem que ir para as universidades, frequentar as aulas, falar sobre a nossa instituição. Parabéns, maravilha. É interessante esse ponto de vista, porque muita gente, profissional liberal, acha que todos devem fazer um curso de direito para ter conhecimento das leis, para ter conhecimento de como você agir em determinadas situações, né? Não necessariamente que você vai exercer... Vai ser advogado, vai ser né? advogado, Sim. Exatamente. O advogado é participativo na ordem, ou a maioria tem apenas... vê a ordem como órgão regulador e controlador do profissional. Como é que as senhoras veem? Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem que mudar.
o que eu tenho ouvido, conversando com os advogados, aqui na capital e no interior, é que eles não se sentem mais incluídos na OAB. Eles sabem da instituição, pagam anuidade, mas não se sentem próximos à nossa instituição. E essa será a minha missão ano que vem, aproximar esse advogado, fazer com que ele participe efetivamente da OAB em todas as suas perspectivas, seja sociais, seja do dia a dia, apontando as suas dificuldades de trabalho, apontando as soluções junto com a gente. Então, nós precisamos envolver esse advogado lá na OAB e deixar com que ele faça, mantenha esse distanciamento. Você não acha que esse também é no interior a dificuldade, Etienne? Eu acho que... Sim, eu também vejo que o interior também tem essa concepção, né? E aí, nisso que a gente pensa nessa mudança, né? Que realmente vai fazer a diferença, né? Então, da mesma forma no interior mesmo. Ok. Falamos com a Raquel Magrini, candidata à presidência da Ordem, e também com a conselheira a Etienne Chagas, da chapa Uma Nova Ordem. Foi um prazer conhecê-las. Boa sorte nessa empreitada, sucesso, e está aí disponível. E a Câmara precisa convencer o advogado a votar aí na senhora, na próxima eleição. Eu agradeço o espaço que sempre o jornal tem dado aos advogados para que a gente possa manifestar a nossa opinião, o que a gente pensa. Isso faz com que a democracia cresça. Eu acredito que a OAB precisa dessa mudança para que todos nós nos sintamos representados, para que novas ideias venham para auxiliar o nosso dia a dia. A gente precisa ter esse olhar voltado para a instituição, voltado para os advogados. E é isso que eu espero do ano que vem, junto com vocês. Então, a nossa chapa ainda não foi registrada, mas eu peço o apoio à nossa pré-candidatura no nosso movimento Uma Nova Ordem. E acredito, depois eu venho aqui para trazer o nome da chapa oficial, apresentar a chapa oficial, mas enquanto isso eu peço para você o seu apoio, para que você possa nos acompanhar, mandando também suas ideias, suas críticas, suas sugestões. E te convido a fazer parte dessa mudança. Boa sorte. Muito obrigada, um abraço a todos. Muito obrigada, um abraço. É um prazer. Você conheceu aí mais um conteúdo e também as propostas e a ideia da candidata Raquel Magrini rumo à presidência de Ordem. A gente volta em outra oportunidade com um conteúdo interessante para o seu dia a dia. Até mais, pessoal.